Nós não precisamos de uma porta larga, nós só precisamos de uma única oportunidade, a nossa oportunidade, por menor que seja, para viver o plano de Deus. Gostou dessa frase? Ela é extraída desse livro aqui, Olhe para Jesus, um livro que eu escrevi no ano passado, e eu queria compartilhar um pouquinho mais, não apenas da frase, mas da base bíblica para essa frase, para as nossas vidas. Simbora? Quando eu estava escrevendo Olhe para Jesus, sempre tinham textos na Bíblia que me saltavam assim a mente, sabe? Eles literalmente pareciam que estavam brotando na minha visão e que eu não poderia deixá-los passar. E um desses textos foi Lucas capítulo 2, versículo do 1 ao 7, onde o escritor, o autor, ele vai descrever o momento ali do nascimento de Jesus. Ele descreve Maria e José indo para uma cidade que não era deles e chegando nesse lugar, cidade lotada por causa de um recenseamento, todo mundo estava sendo computado de cada tribo. E ele fala uma expressão que, quando eu passei por ela me chamou a atenção. Ele diz assim: envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E a gente conhece muito dessa parte da história de Jesus, né? Que ele nasceu, foi colocado numa manjedoura, inclusive todo Natal você vai passar por aí, você vai ver um baby Jesus numa manjedoura perto dos animais. E por muito tempo eu simplesmente deixei passar esse texto, mas nesse dia ele me saltou e eu quero ver se eu consigo fazer você sentir a mesma coisa também. Não sei se você conhece minha história, eu sou a Paulinha, mas há muito tempo atrás eu tinha uma dificuldade com o lugar que eu nasci, com o lugar que eu cresci, porque a perspectiva que o mundo me dava era uma perspectiva em que você precisa estar em lugares chaves para que você possa, sei lá, crescer, para que você possa ser alguém. E por muito tempo eu carreguei esse estigma comigo. Durante toda a minha infância, durante toda a minha adolescência, parecia que ninguém do lugar onde eu nasci saía. E ainda que muitas pessoas saíssem e muitas pessoas conseguissem mudar de vida, de certo modo mudar de vida, na minha perspectiva, naquele lugar ali eu não conseguiria e eu não tinha o suficiente e minha família não podia me oferecer o suficiente. E nessa perspectiva de o que é suficiente e o que não é suficiente, eu cresci com um sentimento de falta muito grande. Isso não era sobre minha família, isso não era sobre o projeto de Deus, isso era sobre uma perspectiva que eu tinha e que hoje eu sei que ela é muito mentirosa. Jesus, quando eu observei a história de Jesus, Jesus literalmente, na ótica humana, ele não tinha um lugar legal para nascer. Mas ele tinha uma oportunidade, ainda que fosse simples, ainda que não fosse o lugar ideal, o lugar adequado para um bebê nascer, mas chegou a hora, Deus disse, vai. Então ele precisava nascer e ele nasceu. E em nenhum momento da história de Jesus, o fato dele ter nascido e ter sido colocado numa manjedoura, o fato dele ter nascido sem ter uma hospedaria para abrigar, assim, um lugar comum, né, com cama e tal, para abrigar ele, sua mãe, seu pai, mesmo sem ter esse lugar, ele só tinha um teto para cobrir a cabeça e algum feno, vamos supor assim, para amaciar ali o deitar de Maria e o deitar de José. Mas mesmo assim ele nasceu. E às vezes a gente fica se limitando, sabe? Achando que, tipo assim, se eu tivesse oportunidades melhores, se eu nascesse em lugares melhores, talvez eu conseguisse. O que Deus preparou pra gente não depende do lugar que a gente nasceu, não depende do lugar que a gente está, depende única e exclusivamente da vontade dele e da nossa obediência. Deus, ele é soberano, se ele quiser fazer, ele faz. E se nós obedecermos a tudo aquilo que ele ordenou, nós trilharemos de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais direta, sabe? Não é um atalho, é uma proa direta para o lugar que ele preparou. E eu queria conversar sobre isso com vocês, sabe? Eu vim para esse vídeo com esse sentimento aqui nesse coração. A oportunidade dada a Jesus foi essa, nascer nesse lugar. Nascer e ser colocado numa manjedoura. E ele nasceu. E ele se tornou exatamente quem Deus queria que ele se tornasse. Jesus, o Filho de Deus, o Messias prometido, o homem mais fiel que essa terra já viu. O lugar não impediu de Jesus ser Jesus. Então, isso me faz pensar e refletir sobre o valor que a gente tem colocado, às vezes, no lugar, na região geográfica. Não, se eu fosse do sul, não, se eu fosse do norte, não, se eu fosse do nordeste, se eu fosse do centro-oeste, enfim. Não, se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, não, se eu fosse europeu, será? Será? Existem várias pessoas que nasceram na Europa e que talvez não tenham tido a oportunidade que você teve
com relação ao seu relacionamento com Deus. E isso sim muda uma vida. Relacionamento com Deus. Isso sim muda uma vida. Jesus não nasceu numa família super rica, não. Ele nasceu numa família bem simples. Filho de um carpinteiro que o adotou e de uma mulher simples, uma jovem, que nem sequer tinha casado ainda, gente. Então a família de Jesus poderia ter enfrentado toda uma crise social, porque a menina não era nem casada e a menina já estava grávida. Mas Jesus veio. E ele construiu um legado que para sempre será lembrado. Eu sei, Jesus é o Filho de Deus e eu não tô aqui para te comparar a ele. Mas ele veio para demonstrar muita coisa pra gente. Quando escreveu Olhe para Jesus, a expectativa era essa. Não era só tipo assim, olhe para ele, tem esperança porque ele é Deus. Mas olhe para ele se fez homem, como você. Experimentou dores para que você pudesse ter esperança e entender que, mesmo sendo homem, é possível vencer. Se eu obedeço às ordens do meu Pai, se eu confio no meu Pai, se eu permito que ele atue em mim, através de mim, é possível. É muito possível vencer. Então nunca foi sobre o lugar, gente. Sempre foi uma questão de quem Deus é pra mim. O quanto que eu confio nele pra atuar em mim. Sabe? Deus pode fazer infinitamente mais. E ele pode também, inclusive, não fazer nada. Ele é soberano. É ele quem decide tudo, sabe? E eu vou concluir com esse fechamento de raciocínio. A gente tem uma ideia que uma vida de sucesso, uma vida sendo quem Deus chamou para ser, talvez seja uma vida bem financeiramente próspera, por exemplo. Mas quando eu olho para a vida de Jesus do início ao fim, ele não foi esse cara. E ele foi bem sucedido. Porque sucesso, gente, não é nascer num lugar super especial, não é estudar numa escola super especial, não é trabalhar num lugar super especial, não é ter uma casa, um carro super especial, não é ter uma família de comercial de margarina. Sucesso é estar no lugar onde Deus nos chamou para estar, fazendo aquilo que ele nos chamou para fazer. Jesus, ele foi bem-sucedido porque ele veio para morrer numa cruz e ele morreu numa cruz. Ele cumpriu a sua missão, ele cumpriu aquilo que Deus queria dele. Isso é ser bem-sucedido, gente. Então, vamos parar de ser frustrado com aquilo que a gente poderia ter e não tem. E vamos ser felizes com aquilo que Deus nos concedeu. Vamos ser felizes com a oportunidade de refletir Ele aqui na Terra. Eu sei que também tem um montão de desejos de plano. Mas sabe uma coisa que tem me ajudado a lidar com as expectativas de um jeito melhor? Eu não espero para minha vida nada que não tenha sido dito por Deus. Eu não sonho pra minha vida nada que não esteja nos planos de Deus. Na realidade, de vez em quando eu até sonho. De vez em quando eu até planejo. Eu preciso ser sincera aqui, né? Mas eu tenho me esforçado pra querer o que Ele quer. Pra desejar o que Ele deseja. Eu tenho orado e perguntado a Deus todo dia o que é que tá no teu coração pra mim, porque eu quero viver exatamente isso. Não o que eu quero, não o que eu desejo, mas o que tá no teu coração. Se o que tá no teu coração é uma vida desse jeito, então eu vou viver com um sorriso no rosto, vou viver com alegria, porque no dia bom e no dia mau, o Senhor é digno do meu sorriso, o Senhor é digno da minha adoração, o Senhor é tudo que eu tenho na minha vida. Eu não preciso de um berço de ouro, só preciso de uma manjedoura, se o Senhor quiser. Mas cumpra-se em mim o teu querer. Essa tem sido minha oração todo dia. E eu vim falar desse trecho, desse texto aqui, porque eu quero falar, eu quero te alertar, te convencer, de despertar para esse lugar. Isso não quer dizer que você vai desistir de crescer no meio onde você está. Eu insisti. Mas isso significa que precisamos estar dispostos a abrir mão de tudo, se necessário for, para viver aquilo que Deus tem e quer para nós. Para viver a vontade boa, perfeita e agradável, que nem sempre é aquela que a gente imagina. Eu não sei qual lugar que você nasceu. Eu não sei qual lugar que você está. Mas eu sei que Deus tem um plano para você. Um plano para sua vida. Conversa com Ele. Pergunta o que Ele deseja. E pede ajuda para ir para esse lugar. O lugar que é o centro da vontade de Deus. Tem uma canção da Nívia Soares, acho que é Diante do Trono também, que ela fala assim:
Existe um lugar, Senhor, no centro da tua vontade. Existe um lugar, eu sei, feito só para mim. E é nesse lugar que eu desejo estar. É nesse lugar que eu posso descansar. É nesse lugar. Qual? O centro da tua vontade. É nesse lugar, gente. Pensa nisso. Reflete nisso. Nunca fui sobre o lugar. Pode parecer um pouco complexo para alguns o que eu tô falando aqui. Mas de verdade, tenho tentado e me esforçado muito para falar apenas aquilo que o rei mandou dizer. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.